Por séculos, a humanidade buscou proteção contra forças invisíveis, desde doenças até influências espirituais negativas. Em tempos antigos, acreditava-se que certos elementos naturais possuíam propriedades especiais concedidas por Deus para salvaguardar seu povo. Será que uma planta tão comum como o alho poderia ter um propósito maior na batalha espiritual? Hoje vamos explorar sua misteriosa conexão com a Bíblia e descobrir como esse pequeno mas poderoso bulbo foi utilizado por diversas culturas como um escudo contra o mal. Fique conosco, porque no final compartilharei 3 formas práticas de usá-lo para fortalecer sua vida e proteger seu lar. Desde o início da humanidade, em civilizações antigas e nas páginas das Escrituras, o alho tem sido reconhecido como um símbolo de proteção. No livro de Gênesis, capítulo 1, Deus declara: "Eis que vos dei toda planta que dá semente que está sobre toda a terra, e toda árvore em que há fruto e que dá semente." Que lembrete tão poderoso de que cada criação de Deus tem um propósito. Não é por acaso que ao longo dos séculos muitas culturas viram o alho como um escudo contra as forças do mal. Os egípcios o consideravam um presente sagrado, um recurso que ofereciam em seus rituais e que usavam para afastar espíritos malignos. Na Idade Média acreditava-se que o alho tinha o poder de espantar criaturas das trevas. Talvez alguém possa pensar que isso é apenas folclore, mas há algo mais profundo aqui. O alho foi visto como uma barreira espiritual contra a maldade. Agora a pergunta é: o alho tem um papel na luta espiritual? Em Efésios 6, a Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século. Será que esse pequeno bulbo pode ser uma provisão de Deus para nos ajudar nessa batalha? Ao longo da história, muitos cristãos acreditaram que o alho purifica os ambientes e repele as influências do inimigo. No mundo antigo, os egípcios não o viam apenas como um condimento, mas como algo sagrado. Era tão valioso que os escravos que construíam as pirâmides o consumiam regularmente, convencidos de que lhes dava saúde e força para suportar o trabalho árduo. Você sabia que no Antigo Egito o alho era tão precioso que até servia como moeda de troca? Uma planta tão importante que tinha um valor equiparável ao ouro. Os israelitas, que passaram séculos sob a influência egípcia, primeiro como visitantes e depois como escravos, provavelmente adotaram muitas de suas práticas. Se o alho era tão essencial na cultura egípcia, podemos duvidar que os israelitas também o consideravam importante? Após o Êxodo, Deus havia provido plantas e ervas com um propósito. E as Escrituras nos dão exemplos de como eram usadas não apenas para a cura física, mas também para a purificação espiritual. Em Números 19, Deus instruiu Moisés a usar ervas para purificar o povo após seu pecado com o bezerro de ouro. A palavra de Deus é clara. Agora imagine aqueles trabalhadores egípcios, exaustos e sobrecarregados pelo peso das pedras, consumindo alho não apenas para restaurar suas forças, mas também para se manterem protegidos contra doenças e energias negativas. Esse conhecimento foi transmitido através de gerações, não apenas no Egito, mas também em muitas outras civilizações. Na antiga Grécia e Roma, o alho era considerado essencial. Hipócrates, o pai da medicina, o recomendava como remédio para várias doenças. Mas além da saúde física, os soldados romanos o consumiam antes de entrar em batalha, convencidos de que lhes dava coragem e proteção. Você percebe o que isso significa? A crença no alho como símbolo de força e defesa era tão difundida que os antigos israelitas, cercados por essas culturas, não poderiam estar alheios ao seu poder. Para eles não era apenas um alimento, mas um elemento com um propósito maior. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, acreditava-se que o alho protegia tanto contra doenças quanto contra demônios. Era mais que um remédio medicinal. Era um escudo espiritual. Você pode imaginar como isso ressoava na mentalidade do povo de Deus, que valorizava a pureza e a proteção contra as influências do inimigo. Pensemos nisso à luz de outras ervas mencionadas na Bíblia. Em Êxodo 30, Deus dá instruções precisas sobre o incenso que deveria queimar no tabernáculo. Cada elemento tinha um significado e um propósito no plano de Deus. E se tantas ervas e plantas foram separadas para a consagração,
Por que não poderíamos considerar que o alho, com sua história de proteção e purificação, também possa ter um papel no design divino? Queridos amigos, quando observamos desde tempos imemoriais, o incenso representou a santidade, elevando as orações dos crentes como um aroma agradável a Deus. A mirra, mencionada nos evangelhos, foi um presente oferecido a Jesus pelos sábios do Oriente, destacando seu profundo valor espiritual. Também encontramos a albahaca em antigos registros sagrados, utilizada em diversas culturas para purificação e proteção. Na Índia, por exemplo, ela é considerada sagrada e é plantada ao redor dos templos com o propósito de manter afastadas as influências malignas. Ao longo da história, vemos como Deus usou elementos da natureza para propósitos espirituais e físicos. Não é por acaso que o alho, com seu aroma forte e suas propriedades purificadoras, tenha sido reconhecido em diferentes sociedades como um escudo contra o mal. Será que esse humilde bulbo poderia compartilhar um simbolismo semelhante ao incenso e à mirra? Assim como o incenso era usado para santificar, o alho, com sua capacidade de combater doenças, poderia ter sido considerado um meio de proteção não apenas para o corpo, mas também para o espírito, criando uma atmosfera de pureza e santidade. As Escrituras estão cheias de exemplos de objetos cotidianos que têm significados espirituais profundos. Em Levítico 2, o sal é mencionado como símbolo de purificação e aliança. O óleo é usado na unção sagrada, marcando aqueles separados para Deus. Seguindo essa mesma linha, o alho, que repele o nocivo e fortalece o corpo, também poderia ter sido visto como uma ferramenta de proteção divina contra as forças espirituais do mal. Assim como o sal preserva e o óleo consagra, o alho nos lembra o poder de Deus para nos livrar de toda influência maligna. Pensemos em seu significado simbólico. Com seu aroma penetrante e sua capacidade de limpar impurezas, o alho poderia ter sido empregado em práticas de consagração e proteção, de forma semelhante ao óleo de unção, que representa a presença do Espírito Santo descendo sobre os crentes. Chamem os líderes da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Seu forte olor nos lembra as oferendas que subiam como um aroma agradável a Deus no Antigo Testamento. O sacerdote lavava as entranhas e as patas do sacrifício antes de oferecê-las no altar. E a Escritura nos diz que esse holocausto era uma oferta de olor agradável ao Senhor. Agora, reflitamos sobre isso. O aroma intenso do alho poderia ser uma representação da proteção divina, um lembrete de que Deus está perto nos guardando do perigo. Quero convidá-lo a compartilhar sua experiência nos comentários. É uma alegria ouvir os testemunhos de como Deus tem operado na vida de seu povo, e muitas pessoas têm experimentado o poder curador do alho em sua vida diária. Talvez você tenha uma história para contar sobre como usa em seu lar ou sobre um momento especial em que foi uma bênção para você. Conte-nos e fortaleçamos nossa fé juntos. Continuemos com nossa mensagem. Desde tempos antigos, o alho tem sido reconhecido por seus incríveis benefícios para a saúde. Sua capacidade de combater infecções, suas propriedades antibacterianas, antivirais e antioxidantes foram amplamente documentadas pela ciência. Por séculos foi usado como um remédio natural para fortalecer o corpo e prevenir doenças. Mas além de seu impacto físico, poderia ter um significado mais profundo. A Bíblia nos ensina que o bem-estar físico e espiritual estão intimamente relacionados. Em Provérbios lemos: o coração alegre é uma boa medicina, mas o espírito quebrantado seca os ossos. Aquilo que fortalece o corpo também pode trazer cura à alma. Ao cortar ou triturar o alho, libera-se um poderoso composto chamado alicina, responsável por seu aroma característico e por suas propriedades curativas. Esse elemento combate bactérias, vírus e fungos, funcionando como um escudo contra infecções e doenças. Agora pensemos nisso do ponto de vista espiritual. Se o alho pode proteger o corpo de agentes nocivos, não poderia também simbolizar a proteção contra influências malignas? Da mesma forma que o alho reduz a pressão arterial, fortalece o coração e reforça o sistema imunológico, podemos vê-lo como um lembrete de que Deus nos deu recursos para resistir ao mal e fortalecer nossa fé. É um presente do Senhor, desenhado não apenas para nos abençoar fisicamente, mas também para nos lembrar que Ele nos proveu ferramentas para caminhar em santidade e em vitória.
Coríntios nos lembra que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Cuidar dele com alimentos saudáveis, como o alho, é uma forma de honrar a Deus. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que receberam de Deus? Nosso corpo não é apenas um dom divino, mas uma responsabilidade sagrada. Mantê-lo em bom estado não é simplesmente uma opção, mas uma expressão de obediência a Deus. Se o alho pode fortalecer e proteger nossa saúde física, poderia também ter um propósito maior no âmbito espiritual. A relação entre o físico e o espiritual nos revela um princípio profundo: o que nutre o corpo também pode fortalecer a alma. O alho poderia desempenhar um papel essencial na luta espiritual, especialmente quando entendemos a conexão entre a mente, o corpo e o espírito. A ciência demonstrou que o que afeta o corpo também impacta a mente, e a Bíblia o confirma. Jesus, ao curar os enfermos, dizia: "Tua fé te curou." Essa mensagem nos ensina que a cura não é apenas uma questão física, mas também um ato de fé. Não se trata apenas dos remédios, mas da confiança em Deus, que é a verdadeira fonte de toda a restauração. Embora o alho não seja um elemento central na prática cristã oficial, seu uso em diferentes culturas cristãs como símbolo de proteção perdurou ao longo dos séculos. Em algumas tradições ortodoxas, acredita-se que o alho pode servir como uma barreira contra o mal-olhado e influências demoníacas. Não é raro ver alhos pendurados em portas ou em espaços onde se busca manter a paz espiritual, especialmente em comunidades gregas ortodoxas. Embora essas práticas não façam parte da doutrina estabelecida, refletem uma convicção popular sobre o poder protetor de certos elementos da natureza. Em algumas circunstâncias, o alho foi empregado junto com orações e bênçãos para afastar o mal. Existem registros de sacerdotes que utilizaram o alho em rituais de exorcismo, considerando-o um símbolo de purificação. Mas o verdadeiro poder não reside no alho em si, mas na oração e na fé que o acompanham. É a confiança em Deus que traz verdadeira proteção e libertação. Como crentes, podemos recorrer a orações simples, mas poderosas, pedindo a Deus que use tudo o que criou para nossa proteção. Pai Celestial, graças por cada bênção que nos dás, por cada provisão que colocas em nosso caminho. Hoje te agradecemos por este humilde alho que nos lembra teu cuidado e proteção. Abençoa-o, Senhor, para que sirva como um escudo contra todo o mal. Assim como fortalece nosso corpo, que também seja um símbolo de tua proteção para nossa alma. Que em cada momento sintamos tua presença nos guardando em nome poderoso de Jesus. Amém. Esse tipo de oração pode ser usado em diferentes momentos de nossa vida. Antes de empreender uma viagem, ao começar um novo projeto, ou simplesmente para pedir a proteção do lar. Assim como a água benta e o sal foram usados ao longo da história como lembretes da presença divina, o alho, consagrado com oração e fé, pode ser uma representação tangível da cobertura de Deus. Cada ato de fé que realizamos nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. A Bíblia nos exorta a estarmos preparados e a usar todas as ferramentas espirituais ao nosso alcance. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios nos adverte que estamos em uma batalha espiritual constante. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra hostes espirituais de maldade. Sob essa perspectiva, o uso tradicional do alho como símbolo de proteção poderia ser interpretado como uma representação física da luta espiritual que enfrentamos todos os dias. O alho se torna então um lembrete da provisão de Deus, um símbolo tangível de seu cuidado. Assim como o Senhor nos dá alimento para sustentar nosso corpo, Ele também nos prove de meios para fortalecer nossa fé e proteger nosso espírito. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus usa elementos naturais para sua glória e para abençoar seu povo. Em Êxodo 4, Deus instruiu Moisés a usar uma simples vara para realizar milagres e guiar Israel. Essa vara tornou-se um testemunho do poder de Deus. Da mesma forma, o alho, um alimento comum, pode ser visto como um lembrete da autoridade divina em nossas vidas. A ideia de empregar um elemento físico como símbolo de proteção e purificação
É um conceito recorrente nas Escrituras e nos invita a refletir sobre a forma como Deus usa o cotidiano para nos ensinar lições eternas. Um dos relatos mais impactantes da Escritura que nos fala da proteção de Deus é a história da Páscoa, em Êxodo 12. Ali o Senhor ordenou aos israelitas que marcassem suas portas com o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte passasse e seus primogênitos fossem preservados. Esse ato de fé não era apenas um gesto físico, mas uma declaração de confiança na proteção divina. Assim como Deus usou um elemento comum, o sangue de um cordeiro para resguardar seu povo, ele também proveu outras ferramentas que, quando usadas com fé, podem ser lembretes de seu poder e cuidado. Ao longo da história, os cristãos usaram elementos simples, como água benta, sal consagrado ou óleo de unção, como símbolos da graça e proteção de Deus. Eles não têm poder em si mesmos, mas quando apresentados com fé, tornam-se instrumentos da presença divina. De maneira semelhante, o alho foi visto em muitas culturas como um agente de purificação e proteção. Seu poder não está na planta em si, mas na fé que depositamos no Senhor, quando o usamos como símbolo de sua proteção. A batalha espiritual entre a luz e as trevas é real, e Deus nos equipa com meios visíveis para lembrar que Ele está conosco e nos livra do mal. Como o alho pode ser usado como símbolo de proteção para o lar? Uma prática comum em muitas tradições é colocar alhos na entrada ou nas janelas como uma forma de resguardar o lar de toda influência negativa. Mas, além de um costume, podemos dar-lhe um significado mais profundo ao consagrar nosso lar com oração. Antes de colocar o alho, podemos elevar uma prece como esta: Senhor, hoje venho diante de Ti para pedir Tua proteção sobre este lar. Que Tua presença o preencha, que Tua paz repouse em cada cômodo, e que tudo que não venha de Ti seja expulso. Que este alho seja um lembrete de Teu escudo de amor que me cobre e me guarda de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Como podemos usar o alho como um símbolo de proteção pessoal? Algumas pessoas carregaram um dente de alho consigo como um lembrete da presença de Deus em sua vida diária. No entanto, mais importante que o objeto físico é a oração de consagração. Antes de usá-lo, dedique um momento para pedir a Deus que o guarde e que cada vez que você veja ou toque esse alho, lembre-se de que sua mão poderosa está contigo em todo momento. O alho também pode ser parte de um ato de purificação espiritual no lar. Você pode triturar alguns dentes de alho e misturá-los com água benta. Depois usar essa preparação para aspergir os cômodos enquanto recita passagens bíblicas de proteção como o Salmo 91 ou o Pai Nosso. Esse ato de fé não é superstição, mas uma forma de declarar com convicção que Deus é quem guarda sua casa e sua família. Agora vejamos como podemos preparar o alho para esses propósitos espirituais. Passo 1. Escolher com sabedoria o alho. É importante selecionar alhos frescos e de boa qualidade, preferencialmente livres de químicos ou pesticidas. Na Bíblia vemos como Deus sempre requeria o melhor para suas oferendas, e embora o alho não seja uma oferenda em si mesmo, o ato de separá-lo para um propósito específico reflete nosso desejo de honrar o Senhor. Assim como na vida cristã buscamos pureza em nosso coração, também podemos assegurar que o que usamos seja o mais limpo e natural possível. Passo 2. Limpeza física e espiritual. Antes de usar o alho, limpe-o com água, eliminando toda sujeira. Mas além da limpeza exterior, esse ato pode ser uma representação de nossa necessidade de sermos purificados por Deus. Assim como lavamos o alho, também podemos pedir ao Senhor que limpe nosso coração de toda impureza. Antes de prosseguir, você pode fazer esta oração: Pai Celestial, assim como limpo este alho de toda impureza visível, peço-te que limpes meu coração de tudo aquilo que não te agrada. Que esta simples ação seja um lembrete de meu desejo de viver em santidade sob teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Esse ato não apenas prepara o alho para seu uso, mas também prepara sua mente e seu espírito para se alinhar com o propósito de Deus. Passo 3. Consagrar o alho em oração. Este é o momento mais importante, a consagração. Até este ponto, o alho foi apenas um simples elemento da criação, mas agora se transforma em um símbolo de fé. Busque encontrar um lugar tranquilo, um espaço onde você possa estar em comunhão com Deus
e dedique um momento à oração de consagração. Diga com fé: Pai Celestial, Tu que és o Criador de tudo o que é visível e invisível, hoje apresento este alho diante de Ti. Peço que o santifiques e o apartes para Teu propósito divino, que seja um emblema de Teu poder e de Tua proteção sobre minha vida. Assim como este alho fortalece o corpo, que também seja instrumento de purificação para meu espírito. Que todo o mal seja dissipado e que Tua paz governe em cada lugar onde for usado. Em nome glorioso de Jesus, amém. Enquanto eleva esta oração, você pode acender uma vela branca como símbolo da luz de Cristo, lembrando que Sua presença te acompanha. Passo 4. Como guardar e conservar o alho santificado. Uma vez que o alho foi consagrado, deve ser tratado com respeito e armazenado com reverência. Encontre um local limpo e separado para guardá-lo, como um recipiente de madeira ou um frasco especial dedicado apenas a este propósito. Cada vez que o usar, faça-o com humildade e gratidão, reconhecendo que é um lembrete do poder protetor de Deus. Foque sua mente e seu coração em que este alho agora é uma ferramenta separada para a glória de Deus e para a segurança de seu lar e de sua vida. Agora aprendamos como utilizar o alho santificado como uma barreira de proteção para seu lar. Seu lar é um refúgio, um santuário onde a presença de Deus deve reinar. Proteger toda influência negativa é parte de seu caminhar espiritual. O alho santificado se torna um símbolo da cobertura divina, guardando cada espaço e cada pessoa que o habita. Passo 1. Preparação do lar. Antes de começar, é importante preparar o ambiente. Assegure-se de que sua casa esteja limpa e ordenada, porque a pureza externa reflete a limpeza espiritual. Enquanto realiza essa preparação, pode meditar no Salmo 23 e declarar: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao fazer isso, você está abrindo seu lar para a bênção e a paz do Senhor. Passo 2. Colocação do alho nas entradas principais. Comece pela porta de entrada. Pegue um dente de alho consagrado e ore com convicção: Senhor, coloco este alho nesta porta como testemunho de Tua proteção. Que nenhum espírito das trevas tenha acesso a este lar. Que Teu amor, Tua paz e Tua santidade permaneçam neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Em seguida, coloque o alho no batente da porta ou em um lugar próximo, como sinal da cobertura divina. Repita este mesmo processo em todas as entradas e janelas, assegurando-se de que cada espaço esteja resguardado sob a proteção de Deus. Não esqueça de colocar alho nas portas traseiras, varandas e qualquer outro ponto de acesso ao seu lar. Passo 3. Bênção dos cômodos principais. Não apenas as entradas devem ser protegidas, mas também os espaços onde você passa mais tempo com sua família. Na sala de estar, por exemplo, pode orar da seguinte maneira: Senhor, abençoa este lar onde nos reunimos em amor e unidade. Que Tua presença seja o centro de nossas vidas e que Tua proteção nos cubra em cada momento. Que neste lugar só haja palavras de edificação e alegria. Em nome de Jesus, amém. Esta oração transforma cada canto de sua casa em um lugar de paz, onde a presença do Senhor é bem-vinda e nenhum poder maligno pode permanecer. Cada um desses é um ato de fé, um lembrete de que Deus é nosso escudo e fortaleza. Como diz Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim, seu lar dedicado ao Senhor se torna um refúgio onde sua paz e seu poder reinam, e onde o mal é rejeitado. Agora, descubramos como o alho pode ser usado para a purificação pessoal. Em nossa vida diária, enfrentamos influências espirituais que podem nos afetar sem que o percebamos. Um ato de purificação com alho santificado pode ajudar a liberar qualquer carga negativa e restaurar seu equilíbrio espiritual. Passo 1. Preparação para a purificação. Encontre um espaço tranquilo, um lugar onde possa se concentrar sem interrupções. Tenha pronto um recipiente com água benta e um dente de alho santificado. Antes de começar, aquiete seu coração. Respire fundo e permita que seu espírito se conecte com Deus. Declare com fé: Senhor, venho diante de Ti em busca de renovação. Assim como este alho tem poder para purificar o corpo, que seja também um instrumento de limpeza para minha alma. Que toda sombra seja dissipada e que Tua luz ilumine minha vida.
Enche-me com tua paz e que teu Espírito Santo guie cada um dos meus passos. Que tudo que não venha de ti seja removido. Em nome poderoso de Jesus, amém. Passo 2. Aplicação do alho consagrado. Pegue um dente de alho e mergulhe-o em água benta. Em seguida, com fé, faça o sinal da cruz sobre sua testa, peito e mãos, enquanto declara: com este alho consagrado e a água benta, purifico minha mente, meu coração e minhas ações. Que toda sombra de maldade seja erradicada, e que tua paz e proteção me acompanhem sempre. Amém. Esse ato não é apenas uma prática simbólica, mas um lembrete de que vivemos sob a cobertura divina, fortalecendo nossa comunhão com Deus e recordando sua presença constante em nossa vida. Agora, falemos sobre como o alho pode ser uma bênção em nossa alimentação. Ritual de bênção e proteção dos alimentos. O alho, presente em muitas de nossas receitas diárias, pode se tornar um instrumento de fé quando o usamos com propósito. Ao cozinhar com ele, podemos consagrar nossa alimentação ao Senhor, assegurando que tudo o que ingerimos seja de bênção tanto para nosso corpo quanto para nosso espírito. Passo 1. Preparação dos alimentos. Antes de começar a cozinhar, tome um momento para reunir todos os ingredientes, incluindo o alho que será benzido. Pare e reconheça a provisão de Deus em sua vida. Expresse gratidão por cada alimento sobre sua mesa, pois tudo o que temos provém de sua mão amorosa. Passo 2. Oração de bênção. Antes de adicionar o alho à preparação, abençoe-o com esta oração: Senhor, te dou graças por tua bondade e provisão. Abençoe este alho consagrado e te peço que, ao incorporá-lo nesta comida, abençoes cada bocado que recebermos. Que este alimento fortaleça nosso corpo e renove nosso espírito. Que cada comida seja um lembrete de teu amor e tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Passo 3. Cozinhar com intenção. Cada ação que realizamos pode se tornar um ato de adoração, se a fizermos com gratidão e devoção. Desde cortar o alho até servir a comida, tudo pode ser uma oferenda de fé. Enquanto prepara os alimentos, recite em seu coração palavras de confiança, como a ensinança de Filipenses 4:13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Ao fazer isso, invoca a proteção do Senhor sobre cada pessoa que se alimentará dessa comida. Dessa maneira, o ordinário se transforma em algo sagrado. Antes de concluir, reflemosmo sobre um motivo significativo: a nostalgia dos israelitas pelo alho. Em Números 11, encontramos um relato fascinante sobre o anseio do povo de Israel pelos alimentos do Egito. Em sua longa jornada rumo à liberdade, eles lamentaram, dizendo: lembramos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. À primeira vista, parece uma simples nostalgia culinária, mas na realidade, esse desejo revelava uma luta mais profunda, seu apego ao passado. Embora Deus os tivesse liberado da escravidão e os guiasse para a terra prometida, seus corações ainda anseiam pelo que haviam deixado para trás. Eles se agarravam à justiça do todo-paloso celo conhecido, mesmo que isso significasse voltar a um lugar de opressão. O que simbolizava realmente esse desejo pelo alho? Era a batalha entre a comodidade do familiar e a fé no desconhecido. Deus não queria apenas tirá-los fisicamente do Egito, mas também libertar seus corações da escravidão espiritual. Ele provia para eles todos os dias, enviando maná do céu como um sinal de sua fidelidade. No entanto, em sua impaciência, os israelitas seguiam añorando o que haviam tido, embora isso os tivesse mantido cativos. O alho, nesse contexto, representa as cadeias do passado. Deus os chamava a um novo começo, a depender totalmente dele. O mesmo acontece conosco hoje. Quantas vezes em nossa vida olhamos para trás com desejo, nos agarrando a coisas que Deus já nos chamou a deixar? Talvez sejam hábitos, relacionamentos ou circunstâncias que, embora familiares, nos impedem de avançar no propósito divino. Como os israelitas, às vezes nos custa soltar o que nos dá segurança, mesmo que essa segurança venha de um lugar de escravidão. Deus nos invita a confiar plenamente nele, deixando para trás o que nos ata. Embora o futuro seja incerto,
Sua provisão é sempre suficiente, e mesmo que o que deixamos atrás pareça valioso, Ele nos guia para algo muito maior. A verdadeira liberdade só se alcança quando soltamos o peso do passado e confiamos completamente na perfeita provisão de Deus. A Escritura nos lembra em Filipenses 3:14, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está à frente, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como algumas coisas nos atam e nos impedem de avançar, devemos aprender a deixar para trás aquilo que nos distrai do propósito divino. O alho, um elemento básico na cozinha, pode tornar-se um lembrete do que devemos soltar para caminhar em obediência às promessas de Deus. Exploramos como Deus usou elementos simples para revelar verdades espirituais profundas. Assim como o pão e o vinho na Santa Ceia simbolizam o sacrifício de Cristo, o alho também pode ser visto como uma ferramenta na batalha espiritual diária. Seu aroma forte, que às vezes resulta desagradável para alguns, pode ser interpretado como um reflexo do poder protetor de Deus. Assim como o alho espanta insetos e pragas, a presença do Senhor em nossas vidas nos guarda das forças do mal. Além de proteger, o alho também tem propriedades curativas. Durante séculos, foi reconhecido por sua capacidade de restaurar a saúde, o que nos leva a uma verdade fundamental: Deus é nosso curador. Na Bíblia, Jesus curava os enfermos não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Assim como o alho purifica o corpo e o fortalece, podemos vê-lo como um símbolo da cura que Deus nos oferece por meio de sua graça. Mas não só cura, também preserva. Em tempos antigos ele era usado para conservar alimentos, evitando sua decomposição. Não é isso exatamente o que Deus faz com nossas almas? Em meio às provas ele nos sustenta, evitando que nos corrompamos pelas influências deste mundo. Quando olhamos a dualidade do alho, proteção e cura, vemos refletida a essência de nossa vida espiritual. Como cristãos, não devemos apenas estar em guarda contra as forças do mal, mas também buscar a renovação e restauração de nossas almas todos os dias. Deus nos chama a permanecer firmes na fé, e cada vez que usamos o alho, podemos nos lembrar de que ele é nosso refúgio. Ao colocar esse simples bulbo em nossos lares, ou ao integrá-lo em nossa vida cotidiana, podemos fazer um ato de fé que nos conecta com a presença protetora do Senhor. Mais do que um simples ingrediente na cozinha, o alho pode tornar-se um símbolo tangível da segurança e do cuidado de Deus. Mas seu verdadeiro poder não reside na planta em si, mas na fé com que o usamos. Sem fé, ele continua sendo apenas um elemento da natureza. Mas quando consagramos a Deus com uma intenção espiritual, pode servir como uma representação de sua proteção e cura. Jesus nos ensinou em sua palavra: tudo é possível para o que crê. Quando dedicamos algo a Deus em fé, não é o objeto em si que tem poder, mas nossa confiança no Senhor, que obra em e através de todas as coisas. É importante lembrar que o alho não é uma fonte de poder em si mesmo, mas um meio que nos lembra da graça divina. Quando o utilizamos, é um ato de confiança na fidelidade de Deus que nos guarda e nos fortalece. Para muitos, o alho pode ser um símbolo de segurança, um lembrete tangível de que estamos sob a proteção divina. Ao integrá-lo em nossa vida diária, podemos sentir uma maior proximidade com a presença de Deus, que nos livra de todo temor e ansiedade. Como o Salmo 91 nos assegura: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando confiamos em Deus, encontramos paz em meio de qualquer tormenta. No entanto, é fundamental lembrar que o alho por si só não é mais que um símbolo. Ele não substitui a oração, o estudo da palavra, nem nossa comunhão com Deus, mas complementa nossa vida espiritual, recordando-nos sua proteção constante. Quando integramos símbolos de fé em nossa vida, estamos cultivando um ambiente onde cada ação e cada elemento nos aproxima mais de Deus. Assim como o incenso, o sal e o óleo têm seu propósito dentro da Bíblia, o alho pode servir como um lembrete mais da presença de Deus, que nos guarda e nos fortalece em cada momento. Ao longo dessa mensagem, refletimos sobre o significado espiritual do alho, sua história e seu papel como símbolo de proteção e purificação.
Através da fé e da intenção, vimos como algo aparentemente simples pode tornar-se um lembrete do poder e da presença de Deus em nossas vidas. Sua capacidade de curar, proteger e preservar nos lembra da graça divina que nos cobre dia após dia. Assim como buscamos ser fortalecidos em nosso caminhar espiritual, também anelamos a proteção de toda influência negativa, receber cura em nossas feridas internas e conservar nossa fé inquebrantável. Esse recorrido nos ensina que aquilo que consideramos ordinário pode transformar-se em algo extraordinário quando colocamos nas mãos de Deus. Sua presença não está limitada aos grandes milagres ou a momentos sobrenaturais. Ele se manifesta em cada detalhe de nossa vida diária. Ao ver no alho um reflexo de sua proteção e poder, somos chamados a prestar atenção aos elementos que nos rodeiam, aqueles que podem servir como lembretes de nossa fé. Como nos diz Romanos 8:28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Quando algo é usado com fé e propósito, pode nos aproximar de Deus. Essa mensagem não é apenas para fornecer conhecimento sobre o alho como símbolo de proteção espiritual, mas para convidar a cada crente a uma ação de fé. Te animo a considerar como você pode incorporar esse princípio em sua vida espiritual, não como uma simples costume, mas como um ato de confiança no Senhor. Não se trata de realizar gestos vazios, mas de viver com uma intenção clara, com uma fé firme, confiando em que Deus usará cada passo que dermos para derramar seu favor sobre nós. Se ainda não o fez, te invito a experimentar alguma das práticas mencionadas, seja ao orar pela proteção de seu lar, ao purificar seu espaço ou ao bendizer os alimentos que consome. Cada ação é uma oportunidade para tornar tangível a presença de Deus em sua vida. Lembre-se de que não é o alho em si que tem poder, mas sua fé e seu desejo sincero de caminhar sob a cobertura do Senhor. Como nos lembra Tiago 2,17, a fé por si mesma, se não tiver obras, está morta. Deus nos deu ferramentas e símbolos para nos guiar, não para serem apenas admirados, mas para serem usados com propósito em nossa vida diária. Quando tomamos o que Deus nos deu e o integramos em nossa fé, nos alinhamos com sua vontade e permitimos que seu poder flua em nós. Isso não apenas transforma nossas vidas, mas impacta aqueles que nos rodeiam. Ao fechar essa mensagem, quero que olhe para frente com uma nova perspectiva. Isso não é um fim, mas um novo começo. As práticas espirituais que exploramos são a porta de entrada para uma vida em que a fé é a essência de cada dia, onde a proteção e a direção de Deus são realidades constantes em nossa jornada. O uso do alho como símbolo de proteção espiritual é apenas uma pequena parte desse grande caminho. Deus encheu sua criação com elementos que refletem seu amor e seu poder. Assim como vimos a importância do alho, também podemos descobrir outras formas em que a natureza nos fala de sua presença. Cada vez que utilizamos esses recursos com fé, não buscamos apenas nossa própria proteção, mas também a de nossas famílias, nossas comunidades e o mundo inteiro. Cada oração, cada ato de confiança no Senhor é uma participação em sua obra, uma contribuição para a edificação de um mundo onde sua luz vence a escuridão. Como nos exorta Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Em nossa era moderna, onde a ciência e a tecnologia parecem abarcar tudo, muitos esqueceram a importância dos princípios espirituais. No entanto, há um anseio crescente por voltar ao essencial, por encontrar na simplicidade a verdadeira fortaleza. O alho, nesse sentido, nos lembra que a proteção e a cura nem sempre requerem grandes rituais ou intervenções humanas. Às vezes, as respostas mais profundas estão no que Deus já nos proveu. Em sua humildade, o alho reflete a ensinança de Mateus 6:25, onde Jesus nos diz que não devemos nos preocupar com nossas necessidades, porque o Pai cuida de sua criação. Não é apenas um símbolo do passado, mas continua tendo um significado em nossa vida de fé hoje. Ele nos convida a lembrar que a verdadeira segurança e cura vem do Senhor, que nos cobre com seu amor e nos guia cada dia. Integrar o alho em nossa vida espiritual não é apenas uma costume, mas um ato de fé genuína. Não depositamos nossa confiança no próprio alho,
mas no poder de Deus que atua através de tudo que Ele criou. Quando tomamos um dente de alho e o usamos com um propósito espiritual, não estamos confiando em sua mera existência, mas proclamando nossa fé no Senhor. Como nos ensina Jesus em Marcos 11:24, por isso vos digo tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será. Sem fé, o alho é apenas um simples bulbo, mas quando o utilizamos com uma convicção profunda em Deus, ele se torna um lembrete visível de sua presença e proteção. Cada vez que incorporamos o alho em nossa vida de oração e consagração, estamos reafirmando nossa dependência de Deus, confiando em que Ele nos guiará e nos guardará de todo o mal. Para alguns, a fé pode parecer um conceito abstrato, difícil de compreender em meio aos desafios diários. No entanto, quando empregamos elementos físicos em nossas práticas de fé, como o alho, em momentos de oração, purificação ou cura, tornamos o invisível tangível. Essas ações nos permitem viver nossa relação com Deus de uma maneira mais próxima e real. Há momentos na vida em que a fé pode vacilar, quando nos sentimos frágeis e o caminho parece incerto. Mas Deus, que ungiu Davi com óleo para prepará-lo para seu propósito, nos convida a ver o sobrenatural no cotidiano. Usar o alho como parte de nossa vida espiritual é uma oportunidade para nos reconectarmos com o que Deus desenhou desde o princípio. Em um mundo dominado pela tecnologia e pela distração constante, o alho nos lembra que o natural, o que Deus criou com suas próprias mãos, tem um propósito divino. Ele nos convida a regressar à simplicidade de sua criação, a valorizar os dons que nos deu para nosso bem-estar e proteção. O salmista o expressa com clareza em Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Quando reconhecemos que a natureza nos conecta com o eterno, vivemos com uma maior consciência da presença de Deus em tudo o que nos rodeia. Cada elemento da criação tem uma razão de ser, e quando abrimos os olhos da fé, vemos a mão de Deus até mesmo no mais simples. Se te surpreendeu a profunda conexão espiritual do alho na Bíblia, há muito mais por descobrir. Na próxima mensagem, exploraremos outros materiais e elementos que fazem parte de nossa vida cotidiana e que foram abençoados por Deus para nosso benefício. Nada é por acaso. O óleo, assim como o alho, possui um significado espiritual profundo. Não é coincidência porque Deus usa o material para manifestar sua glória no espiritual. Yeah, I've been down to the edge of me. Now I'm back, fire in my veins, set free. Set for me! Chains on my hands, I made them gold. Turn my scars into stories told. Every voice that said I'd fold, now they echo while I explode. No mercy, I've learned the war, bled enough to become the core. My demons knock, I slam the door. Can't cage the storm I'm fighting for. Every fall, built my flame. Every loss, carved my name. No fear left to burn. I've walked through the fire, I've learned. Every scar, every time made me stronger than I was before. No fear left to burn. I saw hope in a shattered mirror. Fought my way through smoke and fear. Now I rise, the path is clear. No more doubt, no more tears. Pressure built up, broke the chain. Now the world can't feel my pain. From the ashes I remain, a rebel heart that won't be tamed. Let the walls collapse behind. I'm not the